Pessoal, peço licença porque vai ser gravado, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês. Um momento, por favor. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Simpósio de engenharias? Sim, sim. Que bom. Pessoal, primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas, tá? A nossa palestrante, gostaria de dar as boas-vindas a todos os alunos que estão presentes. E nós estamos no segundo dia do nosso simpósio de engenharias e computação do ano de 2020, cujo tema é atuação profissional e seus aspectos sociais, aonde nós temos a nossa palestra de hoje vai ser sobre acessibilidade em projetos. E a nossa palestrante é a arquiteta Giovanna Giacomo. Ela possui graduação em arquitetura e urbanismo pela PUC de Goiás, especialização em design de interiores pelo Instituto de Pós-Graduação, que é o IPOG, em 2016, e atualmente ela é gerente técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás e atua no escritório de arquitetura de Giovanna Giacomo, Arquitetura e Interiores. Muito obrigada, Giovanna, por nos prestigiar com a sua palestra, tá? Só que antes de começar, eu gostaria que os alunos, para validar a presença, tá? Vocês devem tirar um print da tela e enviar no WhatsApp da palestra, com o seu nome completo. Então, nesse momento, eu vou passar. Giovana, a gente não está te escutando. Agora que voltou, eu também não estava escutando vocês. Então tá, eu te apresentei, Giovana. Não, essa parte eu escutei, depois ficou mudo, mas acho que é normal, né? Então tá, eu estou passando a palavra para você, fica à vontade. Tá ok? Obrigada. Tá bom, boa noite, pessoal. Bom, a professora já me apresentou, né? Eu até liguei a câmera para vocês me verem um pouquinho antes de eu começar a colocar os slides e tudo mais. Eu queria dizer para vocês que o objetivo dessa palestra é conversar com vocês sobre acessibilidade, é despertar o pensamento acessível, vamos dizer assim, em vocês, né? Vocês compreenderem, começarem a olhar para os projetos, a já pensar o que vocês vão fazer de forma acessível, isso ir ficando natural no ato de projetar ou na execução. Quando a gente fala de projeto, não estou falando só de projeto de arquitetura, acho que tem o pessoal da engenharia, de outras engenharias também, né? Então, a acessibilidade ela vai muito além de rampas e barras, né? Muito, muito além. Isso é só o mínimo necessário. Então, eu queria aproveitar essa noite para tentar despertar um pouco em vocês esse olhar para a acessibilidade. E queria convidá-los para que fosse também uma troca. Então, sempre que surgir alguma dúvida ou que alguém tiver algum exemplo de alguma situação que eu citar ou tudo mais, vocês estão convidados a participarem, a falarem também, a abrir o microfone, pedir a palavra,
que eu acho que isso vai só enriquecer o nosso momento aqui juntos. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E, assim, eu queria ressaltar que eu não vou ficar aqui falando de requisitos de norma e tudo mais, né? Assim, tipo, que a rampa tem que ter 8,33%, mesmo porque isso tudo está escrito na norma, e ela é consultiva, ela está sempre lá para vocês verem essas exigências. Então, nós vamos conversar mesmo sobre o pensamento, né? A forma de colocar isso no nosso dia a dia e na nossa profissão, para a gente contribuir para essa sociedade mais justa que todo mundo busca, né? Tá todo mundo vendo minha tela já? Sim. Então tá. Então vamos lá. O que é acessibilidade, né? Acho que essa é a primeira questão. Então, assim, a acessibilidade ela é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliário, equipamento urbano, edificação, transporte, informação, comunicação, tecnologias por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ou seja, ela é a possibilidade de realizar tudo isso, né? Então, a acessibilidade é o direito que garante a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e da participação social. Ou seja, acessibilidade é tudo aquilo que permite que essas pessoas exerçam a sua atividade de forma segura e autônoma. Mas Peraí que não está passando o meu slide. Mas quem que é essa pessoa com deficiência, né? O que é uma pessoa com deficiência? Então, considera-se que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ao qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, vocês repararam que existe um condicionante para que para a pessoa com deficiência? Então, assim, ela tem um impedimento, mas não é o impedimento que a torna necessariamente uma pessoa com deficiência. Ela é a interação dela com as barreiras que a torna com uma pessoa com deficiência. Então, se há no momento que ela vai interagir com algum tipo de barreira, ela não consegue. Aquela barreira impede a participação dela na sociedade. Então, isso nos leva a crer que, mesmo que às vezes a pessoa não tem esse impedimento a longo prazo, mas pode existir uma barreira que a impeça de participar, de fazer seu trabalho, de exercer sua cidadania. Então, reparem que existe uma inversão. E nós, como pessoas responsáveis por projetos, somos pessoas que podem tirar essas barreiras e permitir que todos, que essas deficiências que esses impedimentos sejam minimizados, compreendem? Porque assim, mas Giovana, o que são essas barreiras, né? Barreiras. Existem vários tipos de barreiras. A barreira, né, nesse sentido, é qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, assim como o gozo do seu exercício. O exercício da acessibilidade, a liberdade de movimento, expressão, comunicação, de novo, acesso à informação, à compreensão, circulação, dentre outros. Então, tá vendo? Vai muito além do acesso da rampa e você chegar no lugar. Então, assim, a acessibilidade engloba vários campos. Engloba
toda a nossa sociedade. Então, temos comunicação, expressão, o ir e vir. E temos vários tipos de barreiras. Tem as barreiras urbanísticas, que são as que existem nas vias, nos espaços públicos, privados, abertos ou de uso coletivo. Então, por exemplo, uma calçada com buracos se torna uma barreira urbanística. Uma calçada, um telefone mal... Não existe mais orelhão, né? Vamos pensar uma coisa mais contemporânea, né? Deixa eu ver, é uma caixa de telefone, daquelas, né, que a empresa telefônica faz as ligações e tudo. Fora do lugar pode ser uma barreira, uma pessoa com deficiência visual pode tropeçar nela porque ela está colocada de forma equívoca. Até um ponto de ônibus mal instalado pode ser uma barreira. Então, uma lixeira fora do lugar. Tudo isso pode ser uma barreira urbanística. Temos também as barreiras arquitetônicas, as que existem nos prédios, né? E aí temos várias, temos degraus, temos rampas inadequadas, escadas mal sinalizadas, elevadores mal sinalizados, porque a informação também é uma barreira. Acessos mal informados e tudo isso. Barreiras nos transportes, que são as existentes nos meios de transporte coletivos. Então, nós não temos os ônibus que não são adequados, os pontos de ônibus que não são adequados, os terminais de ônibus, tudo isso são barreiras. Tem as barreiras tecnológicas, que dificultam o acesso da pessoa com deficiência à tecnologia. Então, um telefone que não possibilita que as letras sejam maiores, ou até mesmo que tenha um equipamento de cozinha que não seja, que a tecnologia dele seja muito complicada e a pessoa não consegue utilizar, coisas do dia a dia. Temos também as barreiras na comunicação e na informação, que é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações. Então, por exemplo, é sempre importante a gente tentar se comunicar de várias formas. Isso eu estou falando da comunicação nos edifícios, né? Então, um sanitário, não só escrever sanitário, mas você pode escrever sanitário, mas você precisa comunicar com as pessoas que não sabem ler. Então, você coloca um pictograma, ou uma pessoa que não sabe aquela língua. O pictograma resolve, mas aí nós temos as pessoas com deficiência visual, então a gente tem que ter essa comunicação tátil também. Então, a inexistência de vários tipos de comunicação para uma mesma informação é uma barreira. E, por fim, nós temos as barreiras atitudinais, que essas são... Eu diria que essa é a que provoca todas as outras, né? Que é aquelas que são as atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais. Então, assim, sempre lembrar, gente, que a acessibilidade, a gente sempre busca por todas as pessoas em condições e oportunidades de igualdade. Eu coloquei essa figurinha, acho que vocês conseguem ler, que ela é um bom exemplo de uma barreira atitudinal. Né? O senhor está tirando a neve das escadas. E aí a pessoa com deficiência, o cadeirante, pede para ele retirar a neve da rampa. Por que não? E ele fala, não, mas eu primeiro preciso tirar das escadas para as outras crianças. Só que a rampa todos usam. Então é isso, você, tipo, ao tirar a neve da rampa, ele permite que todos façam aquilo em condição de igualdade. E quando ele tira só da escada primeiro, ele já cria uma barreira. E as pessoas com mobilidade? Saiu aqui, ó. Voltou, né, para todo mundo? Bom, e as pessoas com mobilidade reduzida, quem são? São aquelas que, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, que ela tenha, né, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade,
da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. E aí a gente ainda inclui nessa gama de pessoas os idosos, as gestantes, as lactantes, pessoas com criança de colo e os obesos. Por isso que eles têm, que todo esse grupo de pessoas tem assentos preferenciais, tem vários direitos de preferência, porque eles são considerados pessoas com mobilidade reduzida, além daquelas que têm algum outro tipo, uma perna amputada ou várias outras, né, questões. Então, se você pensar que no Brasil, em 2010, isso há 10 anos, né, essas pessoas compunham quase 24% da população, sendo que o IBGE, esse grupo é formado por pessoas que responderam ao questionário a partir da sua própria percepção. Então, se ela tem dificuldade de enxergar, ouvir, se locomover, se tem alguma deficiência mental ou intelectual, isso a própria pessoa respondia ao IBGE. E dentro desses, na época, 45 milhões de pessoas, estão pessoas que também têm deficiências de fato, aquelas que respondem ao questionário como não consegue de modo algum, ou que apresentam grande dificuldade. E aqueles que apresentam alguma dificuldade sensorial ou de locomoção, ou seja, pessoas com limitação funcional. Então, nós estamos falando de quase 1/4 da população brasileira com algum tipo de dificuldade de locomoção, seja ela locomoção ou cognitiva, né? Então, gente, é muita gente. É muita gente que a gente está deixando de fora, não dando a devida atenção para acessibilidade. A gente está excluindo 1/4 da população do país, não permitindo que ela participe da sociedade, que ela tenha uma vida social, que ela trabalhe, que ela consuma. Então, a gente precisa realmente despertar o olhar para essas pessoas, né? Mas como? Como que a gente pensa acessibilidade, né? Então, a palavra-chave que eu acho para poder pensar acessibilidade é empatia. Ou seja, primeira coisa, se colocar no lugar do outro. Reflita sobre as limitações das pessoas com deficiência ou mobilidade. Estudar como que é o corpo dessa pessoa. Porque a partir desse conhecimento do corpo da pessoa, de como esses corpos funcionam, como eles usam o espaço, como eles usam a informação, como eles usam a tecnologia, a gente consegue dar soluções, né? Então, um exemplo, a possibilidade de alcance. Uma pessoa na cadeira de rodas, ela tem uma limitação de altura para alcançar um objeto, certo? Pensa, tá todo mundo sentado. A altura que seu braço alcança não é a mesma que você alcança quando está em pé, obviamente. Então, essas pessoas, elas estão sempre nessa altura que você está agora, sentado. Então, a gente sempre pensar objetos que estejam, os objetos fiquem numa altura que seja acessível para essas pessoas, entendeu? Assim como a profundidade. A profundidade também muda o seu alcance de profundidade na posição sentado ou na posição em pé. Além disso, se a gente pensar, por exemplo, no idoso, ele não tem a mesma mobilidade nem a força nos braços. Ele não consegue erguer os braços acima dos ombros, ele vai perdendo essa capacidade de subir os braços. Então, isso também limita o seu alcance, por exemplo. A gestante não tem a mesma mobilidade de agachar, de levantar, mobilidade de tronco. Então, a percepção do funcionamento corporal dessas pessoas já permite que a gente possa racionalizar melhor como construir os espaços, como construir as informações, as tecnologias para essas pessoas usufruírem. Entendeu? Para viver a diferença, é necessário compreendê-la. O nosso olhar é deficiente, né? A gente não enxerga essas pessoas como consumidores, estudantes, profissionais.
Então, a gente precisa mudar esse olhar nosso, que esse olhar percebe somente a condição da pessoa e exclui todas as suas características e potencialidades. Então, a gente está falando quando, por exemplo, eu chego numa loja e ela não é acessível, aí eu escuto o proprietário falar assim: não, Giovana, mas aqui não vem nenhum cadeirante, não precisa ser acessível. Bom, será que não vai nenhum cadeirante porque ele não consegue ir lá? Eu acho que seria essa a resposta, né? E aí, quando você pensa que aquele comerciante está excluindo 25% de potenciais consumidores, eu acho que ele não está fazendo um bom negócio. Então, eu estou tentando que vocês compreendam a extensão do impacto que a acessibilidade traz na sociedade. A gente está chegando já no impacto econômico de um mercado consumidor que não tá conseguindo exercer essa atividade porque ele não tem acesso aos lugares, entendeu? E então, assim, esse olhar deficiente que a gente tem para essas pessoas que vai criando essas situações desse tipo, porque a gente não percebe que está excluindo. Eu prefiro pensar que as pessoas não estão percebendo que estão excluindo, que estão excluindo de propósito, né? Porque aí seria bem, bem triste. Então, se a gente pensar na acessibilidade e o espaço construído, né? No relatório mundial sobre a deficiência, a OMS coloca: o ambiente de uma pessoa tem um enorme impacto sobre a experiência e extensão da deficiência. Ambientes inacessíveis criam deficiência ao criarem barreiras à participação e inclusão. Então, vocês estão percebendo como que as barreiras, como que a falta de acessibilidade de tudo que cria essa deficiência nas pessoas, que amplia as dificuldades das pessoas, como que nós, como projetistas, como executores, como transformadores dos espaços, temos a grande responsabilidade e a grande capacidade de readequar o nosso espaço e criar locais de fato acessíveis e que de fato trazem essas pessoas para a sociedade. Os efeitos da falta de acessibilidade nas pessoas com deficiência são profundos. Eles vão muito além dos problemas relacionados à mobilidade, porque isso reflete na capacidade de integração social dessas pessoas, além da sensação de pertencimento dela na sociedade. Ou seja, tem um impacto psicológico muito grande na vida dessas pessoas. E aí eu pergunto para vocês, a gente olhando essa foto que está aí ao lado, um cadeirante que não consegue usar o transporte coletivo porque ele usa porque ele usa cadeira de rodas ou porque o ônibus não oferece as condições para ele usar? Onde é que está o problema? Na cadeira de rodas ou no ônibus? No ônibus, né? Então, assim, eu acho que nessa hora fica muito claro como que as barreiras interferem, como que a culpa, entre aspas, né? A culpa é das barreiras. A culpa é nossa que está colocando essas barreiras, sendo que tudo isso pode ser resolvido. E é importante lembrar que essas barreiras, essa acessibilidade, ela precisa ser feita de uma forma que a pessoa use de forma autônoma, né? Então, por exemplo, os ônibus daqui de Goiânia, o motorista tem que parar o ônibus, o motorista tem que descer com um controle para abrir essa plataforma e aí a pessoa conseguir acessar. Ah, Giovana, teve acessibilidade? Ela acessou? Acessou. Foi independente? Não. Criou constrangimento? Criou. Quantas vezes a gente já viu as pessoas falando ou que o ônibus não para, ou que o motorista desce apressado porque o ônibus está cheio, ou que as pessoas dentro do ônibus ficam encarando de forma constrangedora.
Então, por mais que talvez você tenha resolvido o acesso, você continua tendo várias barreiras. Seria o adequado é que esse ônibus fosse acessível simplesmente. O ônibus parou e é possível que a pessoa na cadeira de rodas acesse esse ônibus sem precisar de toda essa movimentação. Isso eu estou falando da pessoa na cadeira de rodas porque ela é a ponta mais frágil, assim, né? A pessoa é o extremo. Mas uma pessoa idosa, para subir e descer as escadas do ônibus, é angustiante de assistir, né? Uma gestante também. Para um obeso também não é fácil. Então, a gente precisa pensar... Eu estou dando exemplo do ônibus, mas isso se reflete no ambiente construído, isso se reflete em vários outros locais. Eu estou tentando criar em vocês a percepção desses acontecimentos, para que a partir disso vocês consigam, ao olhar um projeto, enxergar como que esse projeto vai funcionar e se essas pessoas estarão incluídas nesse seu projeto, ou se você está criando barreiras. Entenderam? Então, assim, em que medida, né, que o projeto inclui ou exclui a pessoa? Até que ponto que você está projetando algo que vai trazer todas essas pessoas ou que vai excluir? O ambiente, ele pode excluir até as pessoas que possuem plenas funções motoras e cognitivas. As barreiras podem excluir qualquer pessoa. A eficácia da interação do ser humano com o ambiente depende da sua própria capacidade de como estão projetados os ambientes e os objetos que o rodeiam. Então, são duas questões: a capacidade daquele ser humano, né, as suas condições, e a forma como está o ambiente e os objetos. São essas duas coisas em interação que criam a acessibilidade ou não. Sendo que, o que é modificável? O ambiente, os objetos ou a condição humana? Então, aonde que a gente tem que atuar? Aonde a gente pode modificar, certo? E aí, o ideal, na verdade, é que a gente não tenha que modificar, né? E sim que a gente já planeje isso já nasça de projeto pensado dessa forma, pronto. E melhor ainda, que isso seja natural do ato de projetar. Então, o que eu queria falar com vocês um pouco? Sobre desenho universal. Porque aí é o momento que a gente pega a acessibilidade e expande. Expande dessa diferença que eu estou falando para vocês. A gente sai do motorista pegar e colocar a rampa e tal, ele acessou o ônibus parou e ele entrou de forma autônoma, segura, sem ser diferente de ninguém. Todo mundo faz igual. Então, que é essa a grande diferença, né? Que a gente sai do conceito de acessível para o conceito de universal. Se vocês puderem ver a figurinha que está aí, eu acho que o pessoal mais jovem nem vai reconhecer esse equipamento, né? É um telefone público, gente. Antigamente a gente usava isso, né? Usava, mais antigamente um pouquinho, usava ficha. Eu confesso que eu sou da época do cartão já. Mas era assim que a gente ligava para as pessoas, né? Antes do celular, da rua. E aí, então, na figura de cima, nós temos um telefone acessível, certo? Ele está da altura da pessoa, ela consegue usar. Mais embaixo, nós temos o telefone no conceito universal. O que significa isso? Todos os telefones são iguais, todos são acessíveis e todas as pessoas conseguem usar. Não existe diferenciação, não existe uso exclusivo para um tipo de pessoa, seja qual for.
todo mundo usa qualquer um, não tem segregação, entendeu? Isso é o que a gente chama já de inclusão, né? Então, o que que é? Vamos falar um pouquinho do desenho universal. Então, o desenho universal é aquele que cria ambientes e produtos que podem ser utilizados pelo maior número de pessoas possível. Significa garantir ao usuário que ele poderá desfrutar do ambiente sem receber tratamento discriminatório por causa das suas características pessoais. Então, voltando ao exemplo do telefone, não existe discriminação. Todas as pessoas, ela pode usar qualquer um dos 3 telefones da mesma forma, entendeu? No exemplo do ônibus, não existe discriminação. Ele entra pela mesma porta que as outras pessoas. Aquela porta é acessível. Então, ou seja, sua prática é completamente diferente de cumprir normas de acessibilidade. Ela vai além. Né? As normas técnicas destinadas ao espaço construído, elas são fundamentais, gente. Não estou aqui falando que mal de norma técnica, não. Eu só estou levando a gente para pensar além da norma técnica, tá? Porque elas são fundamentais para garantir padronização de atributos de segurança, confiabilidade, eficiência. Ou seja, as normas, elas estabelecem o referencial mínimo para acessibilidade, com garantias de funcionalidade. Embora nem sempre garantem qualidade e conforto, e muitas vezes agem de forma discriminatória, porque elas criam condições específicas para o atendimento às pessoas com deficiência. Por que eu estou falando isso? A norma, vamos supor, a 9050, ela exige que você tenha um acesso acessível do prédio, preferencialmente o principal. Então, vamos supor um prédio público bem grande, que ocupe um quarteirão inteiro. Ele tem 4 entradas, uma em cada rua. Aí, ele só tem uma entrada acessível, que era que fizeram lá só uma. Então, ele é acessível na rua A, mas a pessoa chegou pela rua C. Ela não consegue entrar pela rua C, ela tem que dar a volta para poder chegar na rua A. É acessível? É acessível. É inclusivo? Não, não é. Vocês entenderam? Ele seria inclusível se todas as 4 entradas fossem acessíveis. Ou seja, não haveria nenhum tipo de segregação. Qualquer pessoa, independente da sua condição, teria acesso ao prédio, independente de onde ela chegasse. Um outro exemplo, a norma exige que, vamos falar de guichês de atendimento. A norma exige que tenha pelo menos um guichê de atendimento acessível. Ok, a gente está promovendo a acessibilidade, mais uma vez, mas a gente não está promovendo a inclusão, porque aquela pessoa só pode usar aquele guichê específico. Sendo que quando a gente fala de desenho universal, todos os guichês são possíveis de serem usados por todas as pessoas. Então, todos os guichês são acessíveis. Você dessa forma, acaba com a segregação. Entendeu? O que é a segregação? Você que é uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, fica nesse canto. Vocês que não têm, fica nesse canto. Então, nós temos uma segregação. Existe acessibilidade? Existe, mas de forma segregada. Quando a gente faz a inclusão, todo mundo é igual. E eu acho que esse é o goal que a gente quer atingir, né? Nós estamos aí num momento de luta contra o racismo, que é mais uma luta pela inclusão. Então, de que somos todos iguais, independente da sua condição ou de outras coisas que a gente não vai entrar nesse momento. Então, muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, as normas técnicas não promovem a inclusão, por causa dessa questão que eu coloquei. Em geral, ela não existe que a acessibilidade faça parte da arquitetura como um todo. Ela restringe a exigência, né, a rotas e locais específicos.
Então, dessa forma, não há a promoção da inclusão dessas pessoas. Além disso, ainda acontece a distinção entre elas e aquelas com plenas funções físicas e mentais, né? Se determinar onde que é que cada uma tem que ir. Ficou claro essa diferença para vocês? Aí, mas por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente aprendeu a projetar para as pessoas sem considerar deficiências, né? Sem considerar as diferenças? Esse desajuste, entre aspas, né, ele ocorre porque a tendência dominante é projetar para um público pretensamente normal, entre aspas, né, normal, que corresponderia à média da população. Então, assim, seguiram Vitruvio, Da Vinci, Le Corbusier, com seu modulor, com Le Modulor, que era, o que era o Le Modulor do Le Corbusier? Era, eu não sei se todos vocês conhecem, esse desenho aqui é o do Da Vinci, né? O Le Corbusier foi um arquiteto modernista que desenvolveu, que foi um dos grandes nomes do modernismo, né? E que desenvolveu essa arquitetura mais prática, vamos resumir, bem assim, bem resumido. E ele criou o Le Modulor, que era um novo padrão de homem para ser a forma de projeto, né? Para quem se projetava. E o Le Modulor, que é quem a gente acabou seguindo depois dessa questão da arquitetura modernista, era um homem de 1,80 m e as suas referências de medida proporcionais, né? Esse homem de 1,80 m. E assim a gente foi estabelecendo os padrões para fazer projetos dentro de uma média que deveria atender a todos. Só que aí eu pergunto, aqui nessa sala, quantos de nós tem 1,80 m? Se você pegar, o Le Corbusier era francês, né? Nós brasileiros já somos menores. Quantos de nós temos 1,80 m? Qual a porcentagem da população tem 1,80 m? Porque ele chegou nesse número pegando o mais alto, o mais baixo, dividindo por 2. E todo mundo nesse meio do caminho. E todo esse pessoal aqui, ó. O jogador de basquete que tem 2,10 m. O cadeirante, a idosa, a gestante, a pessoa de baixa estatura, a pessoa com deficiência visual, e a mulher que é mais baixa. E todas essas pessoas, como que elas ficam dentro desses ambientes que foram pensados para esse padrão? Porque, no final das contas, é a diversidade que nos caracteriza como espécie. A espécie humana é completamente diversa, né? Então, o normal é que os usuários sejam muito diferentes e façam uso do ambiente de forma distinta daquela prevista pelo padrão. Então, como que a gente vai projetar sem um padrão, Giovana? A gente precisa ter referência, certo? Claro, não tem como. E principalmente quando a gente está projetando locais de uso público, né? Na sua casa você faz como você quiser. Se você tem 2,20 m, a gente vai fazer a sua bancada mais alta, vai fazer a sua cama maior, isso é tranquilo. Mas, e nos lugares de uso comum? A gente precisa ter um padrão. Isso é verdade, a gente precisa ter um padrão. Mas qual que é esse padrão? Porque se a gente for pensar, se uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida consegue usar aquele espaço de forma plena, as pessoas que não têm nenhuma condição desse tipo também vai conseguir usar. Se quem tem mais dificuldade consegue, aquele que tem menos fatalmente conseguirá. Então, será que a gente não deveria pensar como referência essas pessoas que têm maiores restrições, né? E aí, pensando nisso, em como projetar para tanta diversidade, o desenho universal criou 7 princípios, que são os princípios a serem seguidos, que é para poder buscar
o maior número de pessoas, né? Independente das suas características. Esses princípios são uso equitativo. Então, o que é o uso equitativo? Equiparação nas possibilidades de uso, ou seja, você disponibiliza os mesmos recursos de uso para todos os usuários, idênticos, sempre que possível, equivalentes na impossibilidade de serem iguais. Você evita segregar ou estigmatizar qualquer usuário. Então, aqui está um exemplo, né? Uma porta de supermercado. Ela é ampla, não tem desnível, abre e fecha automaticamente. Então, qualquer pessoa vai usá-la. Não tem uma restrição de uso. Não é um lugar, por exemplo, que você tem um hotel que tem aquelas portas giratórias, sabem? Aí, o acesso para a pessoa na cadeira de rodas é ao lado, porque a pessoa na cadeira de rodas não vai conseguir acessar a porta giratória. Então, você já não tem uso equitativo, porque o mesmo objeto ou o mesmo ambiente não pode ser usado de forma igual por todas as pessoas. Vocês vão ver que os princípios eles vão entrelaçando, sabe? Para no final das contas criar esse conceito. Então, por exemplo, o segundo princípio, adaptabilidade do uso. É uma flexibilidade no uso, ele acomoda um vasto leque de preferências e capacidades individuais. Por exemplo, acomoda um destro e um canhoto a usarem a mesma tesoura, no caso, né? Ou permite que se escolha a forma de utilização, ou ela oferece adaptabilidade ao ritmo do usuário. Eu acho esse exemplo da tesoura fenomenal, porque se vocês pensarem, gente, quantas pessoas são canhotas? Ser canhoto não é considerado, em tese, né? Não é uma deficiência, não é mobilidade reduzida, mas se a gente pensar que ser canhoto em interação com barreiras impossibilita ele de fazer o uso, a barreira transformou ele numa pessoa com deficiência. Olha que absurdo. Vocês estão entendendo a extensão do impacto que uma barreira causa? Então, por exemplo, eu não sei, alguém aqui nessa sala com certeza é canhoto, e se quiser dar o depoimento de situações que passou, que teve alguma dificuldade por isso, seria super legal, mas nós temos aqui uma tesoura, nem toda tesoura permite o uso ambidestro. Então, uma tesoura que permite qualquer pessoa, um destro ou canhoto usar, ela é uma tesoura universal. Uso simples e intuitivo, princípio 3. O uso deve ser facilmente compreendido, independente da experiência do usuário, seu nível de formação, conhecimento, idioma ou capacidade de concentração. Então, ele deve ser coerente com a expectativa e intuição. Acomodar amplas possibilidades de leitura e habilidade linguística do usuário. Então, pode ter texto, figura, desenho, relevo. E ele disponibiliza as informações facilmente perceptíveis e sempre em ordem de importância. Então, isso é muito importante, sabe? Que a informação mais urgente, a principal, tem que estar mais visível e elas têm que estar em forma de importância. Por exemplo, nesse exemplo, uma criança intuitivamente sabe como chamar ajuda. Entendeu? O grande sucesso, eu particularmente acho que o grande sucesso do iOS, do iPhone, da Apple, é porque ele é simples e intuitivo. Uma criança de bebê, 1 ano, entende como é que mexe, que vai para um lado, que vai para o outro e você clica em cima. Então, isso é você dar universalidade de uso, sabe? Independente dessas condições, independente de qualquer condição da pessoa, ela consegue usar, ela consegue compreender. Isso é muito legal. O quarto princípio é a informação perceptível. Então,
ele comunica de forma eficaz as informações necessárias, independente das condições ambientais ou capacidade sensorial. Utiliza diferentes meios de comunicação, símbolo, sonora, tátil, disponibiliza contraste adequado, torna instruções de uso de fácil compreensão. Então, por exemplo, uma coisa que aqui em Goiânia não... Teve uma época que tinha, mas depois parou. Toda garagem precisa ter aquela luz, né, piscando, informando que ali tem entrada e saída de carro. Beleza, para quem enxerga, tá bem claro. Mas e para quem não enxerga? Então, antigamente, teve uma época que toda garagem, quando abria o portão, ele fazia barulho. Ele tocava um barulho que ele informava as pessoas que não enxergam que ele tinha algo acontecendo, né? Uma informação. As informações de emergência. As informações de emergência, elas precisam ser de vários meios elas precisam comunicar de várias formas. Elas têm que comunicar de forma sonora, de forma visual. Entendeu? Então, isso tudo é da universalidade. Você tem as pessoas, todas as pessoas compreendendo o que está acontecendo, compreendendo o espaço. Princípio 5, tolerância ao erro. Então, o objeto, o espaço, seja qual for, ele deve minimizar o risco e consequências de ações acidentais ou não intencionais. Então, tem que isolar e proteger os elementos de risco, tem que disponibilizar alertas em caso de erro, tem que disponibilizar recursos que reparem possíveis falhas de utilização. Então, por exemplo, a barra do sanitário, né, é um exemplo de tolerância ao erro. Então, se a pessoa escorrega, se acontece alguma coisa, ela tem aquele suporte, entendeu? Aí, nesse caso do exemplo, se a furadeira escorrega, ele tem aquele suporte de proteção embaixo. Então, é sempre pensar nisso. Esses dias, estava conversando com uma amiga advogada, que ela estava contando um relato de um cliente dela, um cliente trabalhista. Ele trabalhava numa empresa de sucos, né, de fazer suco de laranja, espremia suco. E aí ele foi colocar laranja, em um determinado momento, se distraiu e começou a moer a mão dele, triturar no triturador. A máquina tinha um botão de emergência, só que o botão de emergência era do lado oposto. Então, vamos supor, ele está com a mão direita para colocar a laranja lá dentro e o botão de emergência era do lado direito. E ele teria que usar a mão esquerda para acessar esse botão de emergência. Então, até ele conseguir acessar o botão de emergência, o estrago foi muito maior. Entenderam? Então, os equipamentos precisam tolerar o erro, né? A pessoa pode estar distraída, a pessoa pode não ter a capacidade para fazer o que ela estava fazendo. Hoje em dia, então, que está todo mundo olhando o celular o tempo todo, todo mundo mais distraído ainda, precisa ter esse tipo de segurança. Então, se você tem uma escada que não é fechada, embaixo da escada fica aberto, a pessoa pode bater a cabeça ali. Como que a gente vai minimizar isso, sabe? Precisa mesmo daquela escada estar aberta? Então, vamos criar algum tipo de barreira antes, sem ser uma barreira daquelas que a gente estava falando, né? Mas uma barreira de segurança para que a pessoa não corra o risco de chegar com a cabeça até esse degrau, né? Que ela seja parada antes de alguma forma. Então, tudo isso a gente tem que ir pensando. Parece que não tem nada a ver, mas quando a gente vai internalizando esses conceitos, a gente começa a enxergar isso muito nitidamente no dia a dia, muito nitidamente no projeto, entendeu? E ainda mais hoje que nós temos as normas de desempenho, né, que temos que seguir, e ela trata muito de segurança. Então, essa tolerância ao erro entra muito nessa questão de segurança. O princípio 6 é o do uso de força razoável para operar. Não é o princípio da preguiça, não, viu, gente? Não é que seja fácil, porque a pessoa tem preguiça. Não é isso. É que
A operação tem que ser, não pode exigir grandes esforços, porque nem todas as pessoas têm a força para fazer. Então, toda operação deve possibilitar a manutenção da postura corporal neutra. Então, você não tem nem que ficar na ponta do pé se esticando todo, nem que agachar todo para poder fazer o que tiver que ser ou utilizar o ambiente. Tem que minimizar ações repetitivas, né? E, consequentemente, o esforço continuável. Então, aí tem o exemplo da fechadura. Vocês sabiam que os idosos vão perdendo a capacidade de giro do punho? Então, aquela fechadura tradicional, aquela maçaneta tradicional de girar, para o idoso é muito ruim. Mas aí vamos pensar em universalidade. Essa fechadura de alavanca, além da pessoa que não consegue girar o punho, a pessoa que não tem mão consegue usar. Ou a pessoa que está com as mãos ocupadas, ela não tem nenhum tipo de deficiência, mas ela está temporariamente com a mobilidade reduzida porque as mãos dela estão ocupadas, ela está carregando alguma coisa, está carregando compras, ela está carregando uma caixa, e aí com o cotovelo ela consegue abrir essa porta. Então, são detalhes, né? Aparentemente detalhes que fazem toda a diferença no dia a dia. O comando das torneiras, né? Se ele é de alavanca, ele tem uma operação muito mais fácil do que se ele for de giro. Ele sendo de giro, ele exclui muitas pessoas. Agora, se ele for de sensor, aí maravilhoso, tá todo mundo incluído, desde que funcione, né? Porque aqui, pelo menos, é uma luta para esses sensores funcionarem. A gente fica lá igual doido, passando a mão por baixo da torneira e a água não sai. E, por fim, o último princípio é o uso abrangente, ou seja, você usa independente do tamanho do corpo, postura, você tem espaço para aproximação, para alcance, para manipulação, tudo isso independente do usuário. Possibilita alcance visual desimpedido para a pessoa em pé ou sentada, alcança todos os elementos para pessoas em pé ou sentada, acomoda variações de tamanhos de mãos e pegadas, providencia espaço adequado para uso de ajudas técnicas ou assistência pessoal, ou seja, ele tem espaço para quem usa órtese, muleta, cadeira de rodas, ou para quem precisa de auxílio. Então, esse exemplo de uma estação de metrô, né? Antigamente era catraca, né? Aí a cadeira de rodas não passava na catraca, tinha que ter uma portinha especial. Isso é segregação, né? A pessoa tem que ir lá, chamar o guarda, abrir a porta. Não faz sentido. Então, hoje você tem esse sistema, que é uma catraca, que permite que qualquer pessoa utilize o espaço, né? Então, ela tem um uso abrangente. Então, acho que deu para perceber que esses princípios vão se entrelaçando, né? Como eu falei, para criar um conceito único, que é a flexibilidade, que é a possibilidade de todos usarem, né? Sem que exista algo específico para quem tem uma condição específica. Não, é tudo igual para todo mundo. E isso é possível. E como eu falei para vocês, se a pessoa que tem uma condição mais restrita consegue utilizar, aquela que não tem nenhum problema vai conseguir utilizar. O desenho universal, ele é essencial para uma parcela da população, que é essa parcela que precisa, né, da acessibilidade de fato. Ele é necessário para outra grande parcela, que são as pessoas com mobilidade reduzida, com alguma dificuldade. E ele é conforto para todo mundo. Então, ele é, no mínimo, mais conforto para todo mundo. Eu acho que é um conceito muito legal para a gente ir colocando nos nossos projetos, porque para a gente promover essa inclusão mesmo, né? A gente pensar a gente se colocar como atores para uma sociedade mais justa, porque nós estamos construindo
os espaços, nós estamos projetando os objetos, a informação, a tecnologia que as pessoas vão usar em sociedade. Então, está em nossas mãos trazer esses lugares mais adequadamente, né? Esses objetos melhor pensados, para que ninguém tenha que enfrentar esse tipo de situação. E aí, voltando, né, assim, só para finalizar essa parte, esses slides, essas explicações com vocês, que depois a gente pode conversar do que vocês quiserem, desses assuntos, o que ficou de dúvida. Eu trouxe as principais normas, né, que tem que ser seguidas. As normas são consultivas, gente, então, assim, eu recomendo que todo mundo tenha impressa, porque no PDF você vai lá e põe a pesquisa e acha, né? Mas ela impressa te permite ter uma visualização mais ampla, pelo menos eu acho assim. Então, cuidado, que a 9050 ela já foi atualizada uma vez, para poder não pegar a norma antiga. Então, hoje nós estamos na 2015, ela está em revisão de novo. Em breve teremos novidades, que ela precisa de muitas melhoras. A Lei Federal 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem muita coisa que é relativa às nossas profissões, arquitetura, engenharia. Tem outras partes que tratam de direitos e deveres e tudo mais, mas tem uma parte que vocês precisam conhecer, é importante. E tem a NBR 16.537, que é de sinalização tátil no piso, que a gente tem visto que aqui em Goiânia esqueceram que ela existe, né? Porque o que tem acontecido na cidade tem sido assustador. Quando a gente faz uma sinalização tátil errada, a gente está colocando essas pessoas em risco. Isso é muito sério, porque a pessoa com deficiência visual, ela aprende, né, a usar aquela sinalização, que é um padrão. Se ela é mal instalada fora do padrão, e a pessoa está confiando nela, a chance de ter um acidente é muito grande. Então, muito cuidado na instalação desses pisos. Muito cuidado. Sigam a norma. Se tiver dúvida, consulta a 9050, ela também fala um pouco. Se ainda tiver dúvida, consulta uma pessoa com deficiência visual. São as melhores pessoas para poder falar para a gente quais são as necessidades deles, tá? Existe uma frase que é: nada por nós sem nós. Então, não existe a gente discutir uma norma de acessibilidade sem as pessoas que mais precisam dela presentes, né? Então, claro que cada um tem sua experiência, sua dificuldade, e a gente precisa achar esse padrão mínimo, mas o que eu queria deixar para vocês é que a gente pode ir muito além do mínimo, mas pelo menos o mínimo tem que ser feito. Tem outros 3 decretos que são legais de vocês conhecerem, legais não, importantes vocês conhecerem. O Decreto Federal 9296 de 2018, ele trata de acessibilidade em hotéis, pousadas e similares. Ele entrou em vigor tem pouco tempo. E especialmente o 9451 de 2018, que trata de acessibilidade em edifícios multifamiliares, que entrou em vigor agora. Os empreendimentos aprovados a partir de agora, de residenciais multifamiliares, tá? Eles terão que ser projetados com unidades adaptáveis. Então, todas as unidades. Não é mais aquela coisa que tem que ter uma unidade acessível. Continua tendo que ter o mínimo acessível, mas todas as unidades precisam ser adaptáveis. E se a pessoa comprar na planta e quiser as adaptações, a construtora tem que fazer sem onerar o comprador. Então, se uma pessoa usuária de cadeira de rodas comprar o apartamento na planta,
esse apartamento tem que ser adaptável e ele tem que ser e essa pessoa solicitar, ele já tem que ser construído adaptado, tá, gente? É um decreto pequeno, ele é muito novo, ele entrou em vigor, apesar de ser de 2018, ele entrou em vigor agora, tá todo mundo ainda tentando entender como que vai funcionar, mas é uma coisa super legal, super importante, porque se vocês pensarem, nos apartamentos de hoje, a pessoa que com cadeira de rodas, em geral, ela não entra no banheiro, né? Porque a maioria dos nossos banheiros tem porta de 70. E a porta de 80 é o mínimo para poder uma cadeira de rodas passar, e ela passa, assim, bem apertada. E, por fim, tem o Decreto Municipal 3057 de 2015, que é o que trata do piso direcional de alerta em calçadas, que é esse que nós estamos tentando seguir aqui na cidade. Era isso que eu queria trazer para vocês. Então, a gente precisa sempre lembrar que o espaço tem que ser indiferente às diferenças e permitir que todos exerçam suas funções em plena segurança, sem dificuldades impostas pelo ambiente. Então, não vamos ser formadores de dificuldades, né? Pelo contrário, vamos criar mais espaço, vamos treinar o nosso olhar para perceber essas pessoas, para perceber as necessidades dessas pessoas e que elas fazem parte da nossa sociedade. E que cabe a nós fazer espaços, objetos, tecnologias que são acessíveis a todos. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. Se não, e a gente ainda tiver um tempinho, são 2 minutinhos. Eu tenho um videozinho que trata um pouco disso, da nossa percepção. Posso passar, professora? São 2 minutos só. Pode sim, fica à vontade. Vou ver aqui. Gente, é assim mesmo sem som, é? Esse vídeo? Eu não vi nada. Eu também não. Não saiu, mas o som era só musiquinha mesmo, assim. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, para a gente mudar o olhar, enxergar as pessoas como todos iguais
e fazer, e começar a pensar acessível, né? Pensar sem barreiras, pensar em todos, prestar atenção nos corpos de todos, na forma como esses corpos agem, para assim a gente conseguir fazer espaços sem barreiras, com inclusão e construir essa sociedade mais justa que nós estamos procurando tanto, né? Arquiteta? Giovana, Oi. muito obrigado. Deixa eu abrir aqui para ver se alguém vai querer perguntar alguma coisa. Algum dos alunos vai querer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma Ian, pergunta. pode fazer. Uma vez até eu presenciei com uma pessoa, né, portador de necessidade especial, passou por um constrangimento. Ele estava falando mesmo, ele estava num ponto esperando um coletivo, só que aí o que acontece? Ele esperou, acho que foi em cerca de mais ou menos 25 minutos a meia hora. E quando passou o coletivo, ele não tinha, né, nenhum tipo de... que nem essa elevador para poder, né, conseguir subir a pessoa. Aí estava numa cadeira de roda. E aí é tanto que o ônibus passou direto, né, e ele dando a mão para poder parar. E aí o coletivo que veio atrás, ele parou, né? Então eu entendi o quê? Que o ônibus que passou na frente, ele não tinha, né, esse tipo de acessibilidade, né? Mas a empresa que fica responsável, né, pela conduzir essas pessoas que precisam do transporte, elas não têm que, por exemplo, ter alguma lei que tem que ter todos eles, do que você passar por um procedimento desse. Olha, eu não sei como é que é a lei como é que é, né, o acordo de porcentagem de ônibus que tem que ser acessível e tal. No meu entendimento, são todos, né? Claro. Todos deveriam ser, assim como todos os pontos de ônibus, porque você não tem como, nem deveria, se tivesse como, nem deveria acontecer, porque isso seria segregação, mas você vai falar que somente as pessoas com deficiência, só podem morar em tal região da cidade, porque só tem ônibus em tal região da cidade. Ou ele só pode trabalhar tal hora, porque só tem um ônibus acessível que passa tal hora. Entendeu? Isso não pode acontecer. Tem que ser, que é isso que eu falo do desenho universal. Então tem que ser, todos têm que ser, a qualquer momento, a qualquer instante, você tem que dar acesso pleno para todas as pessoas, seja no ônibus, seja na loja, seja quando a gente fala das calçadas, que elas, né? Então, esse tipo de constrangimento é absurdo, isso... E muitas vezes, infelizmente, lembra quando a gente falou das barreiras atitudinais? Já tivemos denúncias do motorista simplesmente não parar, porque ele vai ter que descer, vai ter que nananã, todo aquele processo, e aí ele simplesmente não para. Então, é uma barreira atitudinal também. Então, são várias coisas que podem ter acontecido nessa situação que você relatou. Entendi. Eu até achei também bastante interessante e relevante em relação daquela tesoura, né? Eu mesmo já passei por um constrangimento desse, né? Quando eu era mais novo na escola, né? Por ser canhoto, muitas vezes o professor pegava uma cartolina ali, você cortar elas, e aí acabava que, por ser canhoto, não conseguia de forma alguma, né? Então as pessoas meio que olhavam assim, né? Por ser canhoto, e a gente até ficava até meio... Por ser criança, né? A gente não dava também muito valor, mas uma hora ou outra, dois sorrindo na sala, acaba que você fica até meio sem graça, né? Mas achei bastante interessante mesmo em relação a isso. Acessibilidade, né? É o primeiro passo, né? Porque aí, imagina, você passou por esse tipo de constrangimento, né? Ainda criança e tal. Agora, imagina as pessoas que têm que passar por isso diariamente. Então, elas já têm algumas dificuldades, já têm uma condição corporal complicada e ainda tem que passar por esse tipo de situação, né? E isso vai aumentando ainda mais a segregação, porque essas pessoas
elas vão parando de sair de casa. Então, elas vão ficando ainda mais invisíveis na sociedade, porque é tão difícil, né? O ambiente é tão hostil, seja físico ou o atitudinal, que as pessoas vão saindo cada vez menos e a segregação vai ficando cada vez maior. Entendi. Assim, nessa área, acho que deveria, por exemplo, ter uma fiscalização mais rígida em relação a isso, porque, por exemplo, principalmente em projetos, você vai construir algo. Então, você tem que fazer alguma coisa relacionada à acessibilidade, dependendo também da área. Por exemplo, se for num centro, né? Mas você vê que hoje não tem muita... você vê bastante reclamação em relação à acessibilidade, né, das pessoas que são portadores de necessidades especiais, porém, você não vê que tem uma fiscalização, algo que, por exemplo, tem que acontecer, né? Fazer acontecer. Porque aí são as dificuldades que a gente tem no país, né? Nós temos poucos fiscais, isso são dificuldades estruturais. A fiscalização existe. Os projetos, para serem aprovados, a acessibilidade é analisada, é olhada, no Habite também, mas a gente não tem esse poder todo esse poder humano, né, de fiscalização de gente para fiscalizar. A prefeitura não consegue. Então, a gente precisa contar muito mais com os profissionais que estão atuando, né, na construção, no projeto e tudo mais, para eles seguirem as normas, né? Independente da fiscalização, a norma existe. A gente precisa parar de seguir norma só quando está sendo olhado, né? Tem que seguir o tempo todo. Eu entendi. Por exemplo, num prédio mesmo que eu estava trabalhando ali, estava estagiando, e eles... Lá, cada andar, né, eles colocam um ponto de acessibilidade, né, em relação aos portadores de necessidade especial. Então, no caso de algum incêndio, né, tem um local ali específico para essa pessoa ela ficar e evitar que possa, né, sofrer algum tipo de dano, né. Então, acho que bacana, bem bastante. Mas, por exemplo, o bombeiro, ele fica responsável por fazer essa liberação, não é isso? Isso é uma norma do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. A escada a saída de emergência, né? A escada, ela tem que ter um ponto de guarda, né, da pessoa. Ela tem que ter um espaço referente ao módulo da cadeira, para que a pessoa aguarde o resgate de forma segura. Então, todo andar tem que ter um, porque ela vai, fica lá e espera até que o bombeiro faça o resgate, ela está ali segura dentro da escada. Entendi. Tranquilo. Obrigado. Foi nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Giovana, então eu gostaria de te agradecer, tá, pela disponibilidade. Foi de muita utilidade essa palestra. E você quer falar mais alguma coisa ou a gente já pode encerrar? Não, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar. Espero que todo mundo tenha compreendido, que tenha sido claro, e estou à disposição. Sempre que vocês quiserem falar de acessibilidade, espero que da próxima vez seja todo mundo presente, junto, né, para a gente fazer uma troca maior. Mas eu estou à disposição. Então tá, muito obrigada, Giovana. Foi nada. Agora, boa noite. Agora eu gostaria de lembrar para os alunos tirarem print. Pode falar. Seria possível ela disponibilizar esse conteúdo para a gente, esse slide? Sim, eu posso mandar. Eu mando para a professora, ela manda para vocês? Tá, ou aqui tem que enviar? Ok. Pessoal, não esqueçam de tirar o print e enviar para o WhatsApp, tá? Porque a presença vai ser avaliada de acordo com o print. Giovana, muito obrigada. Só o print da tela mesmo, tá? Peraí que eu vou disponibilizar aqui o meu
PowerPoint aqui com você, para vocês tirarem aí o print. Vocês estão vendo aí para tirar o print aí? Então, Giovana, então, muito obrigada, tá? Foi um prazer escutar essa palestra. Gostaria também de agradecer a todos os alunos que ficaram presentes e estou aguardando o print. Ok, vou mandar. Foi muito boa a palestra também, gostei.